A paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o tema Eu Amo a Casa de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 11, que está baseada no livro de Neemias, capítulo 12, e Salmos 122, verso 1. O título da nossa lição é Na casa de Deus, eu sou cheio de alegria. E eu já quero, com muita alegria, agradecer você que tem nos acompanhado. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas pré-aulas. Dica para o momento da oração. É muito importante você, professor, orar com a sua turma, orar por eles e orar para que incentive os seus alunos a orar na sala de aula e todas as vezes que for fazer algo, iniciar com oração. Dê a eles também a oportunidade de fazer um pedido especial, pois às vezes pode ter acontecido algo em sua semana, ou com eles, especificamente aquele dia, que deixou-os com um coraçãozinho triste. Então essa oração que você fizer por eles vai fazer com que eles fiquem tranquilos, participativos da aula. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde aprenderemos que na casa do Senhor nós somos cheios de alegria. Quero pedir uma bênção especial para cada inscrito do canal, para cada professor, para cada aluno. Pedir que o Espírito Santo de Deus nos inspire e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Querido professor, hoje aprenderemos que a casa de Deus é um lugar de alegria, pois nela se reúnem os salvos em Cristo para o adorar, aprender e praticar o que ele nos ensinou. Como cristãos maduros, compreendemos que não é um lugar perfeito. Afinal, nenhum de nós somos perfeitos. Contudo, faz enorme e benigna diferença ser parte desse organismo vivo que é o corpo de Cristo. Curando, aprendendo, se afiando e suportando uns aos outros em amor, para o crescimento mútuo, é o que nos ensina em Provérbios 27 e versículo 17. E Efésios 4, 2, 3. Então vamos ler essas referências. Provérbios 27, 17 diz assim: Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Este versículo destaca o valor do relacionamento, do aprimoramento mútuo. E já em Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3, instrui com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta passagem exorta os crentes a tratarem uns aos outros com bondade, paciência, humildade e amor, a fim de manter a harmonia e a união, a paz no relacionamento. Então, em um mundo corrompido, somente em Cristo Jesus podemos encontrar a verdadeira alegria, glória a Deus, e usufruir de sua graça em uma família espiritual é uma grande dádiva. É maravilhoso e precioso. Portanto, professor, ore e permita que essa alegria do Senhor inunde o seu coração e o coração de seus alunos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses 4 e versículo 4. Ele nos diz assim:
alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Glórias a Deus. Então essa é uma instrução aí de Paulo para que nos alegremos sempre no Senhor. Iniciando a aula, após preparar a sua sala e realizar o momento da acolhida e a oração inicial, faça um momento de louvor com a classe, utilizando hinos alegres e animados que corroborem com o tema central de hoje. Reforce como é especial adorarmos juntos ao Senhor na igreja e que devemos fazer isso com muita alegria. Então, o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós estamos unidos e reunidos na igreja, precisa ser com muita alegria. Previamente, separe imagens de emojis representando diferentes emoções, tais como alegria, tristeza, raiva, medo. Organize os primários sentados em círculo para a introdução da lição e pergunte-os: o que te deixa feliz e triste? O que você faz quando sente medo? E quando está com raiva? Vá mostrando as figuras de acordo com as perguntas. Permita que participem e diga como é importante nós expressarmos o que sentimos e sabermos tomar uma atitude certa diante das nossas emoções. Isso é muito importante. Muitas das vezes agimos no impulso, com raiva, naquele momento de fúria ali, mas é primordial sabermos tomar atitudes certas diante daquele momento ali de emoção. Introduza o tema da história bíblica, explicando que momentos de tristezas existem, mas eles não podem dominar a nossa vida, pois temos Jesus em nossos corações e o Senhor nos concede a verdadeira alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Então está aqui a dica para nós iniciando a aula. Agora nós vamos para o nosso objetivo da lição. Que os primários valorizem a alegria de poder adorar o Senhor na sua casa. A alegria de adorar o Senhor na sua casa é uma verdade central e um sentimento que deve ser incutido nos corações das crianças. Elas precisam sentir e entender que vir para a igreja ou para a casa de Deus é um privilégio alegre, não uma obrigação. Então, vir para a casa de Deus alegre é um privilégio e não uma obrigação. Já o ponto central diz que a igreja é um lugar de alegria, pois é a casa de Deus. Sim, a igreja é um lugar de alegria porque é vista como casa de Deus, onde os fiéis se reúnem para adorar, para orar, celebrar e se conectar com a fé e uns com os outros. Esse sentimento de alegria é expresso no Salmo 122, que é uma das referências de hoje e que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glórias a Deus. Então, que você sinta essa alegria, que nós venhamos sentir essa alegria todas as vezes que formos à casa de Deus. O nosso Memória em Ação é esse mesmo salmo que diz assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos de número 122 e verso 1. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a primeira linha do Salmo 122 e está atribuída ao rei Davi e expressa a grande alegria que ele sentia ao ir ao santuário de Deus. O contexto destes salmos, que o versículo marca o início de um cântico que celebra a cidade de Jerusalém e a alegria de se reunir para cultuar a Deus. E qual que é o significado dele? Ele mostra o sentimento de satisfação ao ser convidado para ir ao templo do Senhor, onde se buscava força e direção.
E para a memorização do versículo de hoje, explique primeiramente o contexto do versículo lido, a fim de ampliar a compreensão dos pequenos. Diga que ele foi escrito por Davi para mostrar como é importante e maravilhoso estar na casa de Deus. Explique que há muitos irmãos em Cristo ao redor do mundo que não podem ir à igreja, pois em seus países as pessoas são proibidas de adorarem a Jesus ou de se reunirem para aprender mais sobre o nosso Jesus. Então, por isso eu disse que é um privilégio nós estarmos aqui adorando a Deus, temos essa liberdade. Motivo de grande alegria. Por isso a turma memorizará o versículo como um grito de guerra vibrante e cheio de entusiasmo. Divida a classe em 2 grupos. Um declamará a primeira parte, que é "Fiquei alegre quando me disseram". E o segundo grupo completará "Vamos à casa de Deus, o Senhor". E para facilitar, você pode colocar o versículo no quadro ou em uma cartolina. E incentive as crianças a declamarem com toda a animação, expressando verdadeiramente o que diz o versículo. Em seguida, peça que abram em suas Bíblias. Você pode ajudar aqueles que não conseguem. E façam leituras alternadas entre os grupos. Por fim, peça que repitam todos juntos o versículo completo, incluindo a referência, que é Salmos 122 e verso 1. A sugestão do corinho para a lição de hoje é: alegrei-me quando me disseram, 3 palavrinhas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você pode cantar com isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus. Muito bem, que esse seja o nosso canto, que nós de fato venhamos estar alegres na presença do nosso Deus. Na Bíblia está escrito no Salmo 122, e verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus. Amém. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Toda semana nós estamos aqui unidos e reunidos para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. E em cada lição nos sugere um país para que oremos por ele, falemos de um dos seus monumentos importantes. E desde o princípio aqui desse canal, @EBDKids, resumindo EBD, nós trazemos um breve resumo sobre a história daquele país e também oramos pelo país, sugerido pela lição, e falamos um pouquinho sobre a religião predominante neste país. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aqui como está a aula da Tia Li, se você está gostando, como você chegou até esse canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações, assim você não perderá nenhuma aula que eu posto aqui toda semana no canal. E
Feito tudo isso, não deixe de compartilhar também com o professor, com um aluno, que você sabe que está estudando a faixa etária de 7 a 8 anos da revista da CPAD, revista dos primários. Agora, então, vamos para a missão da nossa semana. A Holanda, embora muitas pessoas usem esse nome para se referir ao país inteiro, é corretamente chamada de Países Baixos. Ela está localizada na Europa Ocidental, fazendo fronteira com a Bélgica, a Alemanha e o Mar do Norte. Sua capital oficial é Amsterdã, embora o governo e a família real funcionem principalmente em Haarlem. É o nome de uma cidadezinha onde o governo está estabelecido, a sede do governo ali no país da Holanda. O idioma oficial é o neerlandês, holandês. Em algumas regiões também se fala o frísio. A bandeira dos Países Baixos é formada por 3 faixas horizontais nas cores: vermelho em cima, branco ao meio e azul embaixo. É uma das bandeiras tricolores mais antigas do mundo. Então, eu deixo aqui a bandeira da Holanda para você, aluno que não conhece, ou você, professor que ainda não conhece, está conhecendo a bandeira da Holanda, ou Países Baixos. O monumento importante sugerido pela lição é conhecido como Moinho Velho do Vento, Moinho de Vento. Os moinhos de vento são símbolos históricos e culturais da Holanda. Eles foram fundamentais para bombear água e impedir inundações, já que grande parte do país fica abaixo do nível do mar. Por isso, conhecido aí como Países Baixos. Ele também tinha a utilidade de moer grãos, serrar madeira e diversas atividades econômicas antigas. Hoje, são cartões postais e importantes patrimônios culturais, como o famoso conjunto de moinhos de Kinderkind, ou Kindor, reconhecido pelo Unesco, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse é o significado de Unesco. E uma das partes mais importantes desse relato que eu trago aqui é falar sobre a religião predominante no país. Segundo pesquisas, a Holanda é um país bem secularizado. Hoje, a maior parte da população se declara sem religião. E entre as religiões presentes, destacam-se os católicos, protestantes, reformados e muçulmanos. E a gente sempre deixa aquela perguntinha: será que é proibido falar de Jesus na Holanda? Será que lá as pessoas têm liberdade de falar de Jesus pelas ruas? Existe perseguição dos cristãos? É uma pergunta que deixa a gente do lado de cá curioso para saber. Mas segundo pesquisas na Holanda, não é proibido falar de Jesus. E não há perseguição legal contra os cristãos. O país tem liberdade religiosa e as igrejas funcionam normalmente. Só que o que existe é um ambiente secular e culturalmente distante do cristianismo, o que pode gerar dificuldades para evangelização, para anunciar a palavra de Deus. Mas, segundo pesquisas, não há perseguição religiosa nesse país. Então, quais são os pedidos de oração para esta nação? Orar para que o coração do povo holandês seja novamente sensível ao Evangelho, seja aquecido pelo Espírito, para que eles tenham sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Que a palavra de Deus alcance jovens e famílias em meio a um ambiente tão secularizado. E o segundo pedido que eu deixo aqui para você, professor, levar lá para a sua classe, é orar pela igreja holandesa, para que sejam fortalecidos
cheios do Espírito Santo e usados como luz para impactar a nação com amor, serviço e verdade. É o nosso desejo aqui do canal IBD Kids, para que aqueles cristãos que estão ali sejam renovados, cheios de força e continuem falando do amor de Deus. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia, que já foi falado aqui, está em Neemias, capítulo 12, e em Salmos 122, verso 1. Tenha sempre a Bíblia aberta, leia todas as referências sugeridas pela lição, peça que eles acompanhem a leitura bíblica, abrindo em suas Bíblias. Assim, eles se certificarão de que a história é verdadeira e não é uma história inventada. Eu sempre sugiro que o professor leia as referências, mas se houver tempo hábil. Caso não haja esse tempo, o horário ali é bem corrido, faça apenas um relato sobre a referência, falando sobre o que cada texto está tratando. Vamos ao breve resumo. Neemias capítulo 12 relata a dedicação dos muros de Jerusalém após a sua reconstrução, descrevendo a organização de 2 grandes coros de sacerdotes e levitas para louvarem a Deus com música e cânticos. É importante mostrar que eles estavam felizes, alegres com a reconstrução dos muros de Jerusalém, uma vez que Jerusalém, o povo tinha sido cativo e a cidade tinha sido destruída. Então, Neemias vai reconstruir aqueles muros e o povo estava se alegrando. O capítulo também lista as genealogias dos sacerdotes e levitas que retornaram do exílio, detalha a nomeação de responsáveis pelos celeiros para receberem as ofertas e registra a celebração alegre que ocorreu naquele dia. É o que eu disse aqui, né? Todos felizes com a reconstrução dos muros. Já em Salmos 122, e verso 1, relata as palavras do rei Davi, expressando grande entusiasmo em se reunir com outros fiéis para adorar a Deus. Este versículo parte de um cântico de peregrinação, reflete a alegria do salmista e do povo de Israel ao se dirigirem a Jerusalém, a casa do Senhor ou o templo, para as festas e momentos de comunhão espiritual e de adoração. Glória a Deus. Então está aqui o relato dos textos de referência para a história de hoje. E agora nós vamos ler a história completa. Vivemos em um mundo onde há muitas pessoas tristes e desanimadas por causa da maldade e das dificuldades causadas pelo pecado. Muitas das vezes as pessoas, se Deus nos ama, por que estamos passando por essa dificuldade? Mas a culpa de todo esse problema, de toda essa dificuldade, é de nós pecadores, que erramos. E nós que servimos a Jesus temos acesso à verdadeira alegria. E ela se multiplica quando estamos juntos, o adorando e o servindo em comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos ver aqui na figura 11.1, ou na primeira figura, algumas pessoas reunidas louvando ao Senhor. Mas você sabia que em muitos lugares do mundo, cultuar a Deus é proibido por lei? Sim, muitos cristãos são presos e maltratados por adorarem a Jesus. É uma pergunta que você pode estar fazendo aí para a sua classe, explicando para eles. Que muitas pessoas precisam se reunir escondidos, louvar a Deus baixinho, em cavernas, porões, outros no meio da mata, para que ninguém descubra e os prenda, ou até mesmo os matem. Então, por isso que no início eu disse aqui que nós somos privilegiados hoje de estarmos aqui, eu, você aí do outro lado, adorando a Deus. Porque muitos não têm essa liberdade que nós temos hoje. Então, seja grato a Deus por esse momento e aproveite. Alguns só possuem uma folha de Bíblia em seu idioma para aprenderem juntos sobre o amor de Deus. E você hoje tem liberdade de escolher até o tipo de Bíblia que você quer. Que triste e difícil, não é mesmo?
Por isso nós precisamos sempre orar e cooperar com os missionários que ajudam nossos irmãos perseguidos. Eles também nos ajudam, sabem por quê? Porque, apesar de todas as dificuldades e riscos, eles não deixam de se reunir com muita alegria para adorar o Senhor. E assim, através de seu exemplo de fé e perseverança, eles nos ensinam a sermos mais gratos e a valorizarmos mais o grande privilégio que temos de poder vir à igreja, louvar bem alto, aprender, cantar, pular, orar, como nós fazemos aqui, sem que ninguém nos prenda. Que maravilha, né? É maravilhoso, não é mesmo? A gente poder ter essa liberdade de adorar o Senhor sem sermos perseguidos, sem termos que ficar fugindo. E que possamos sempre agradecer e aproveitar cada oportunidade que tivemos ou que tivermos para estar na casa de Deus com alegria. Glória a Deus. Na segunda figura, nós vemos a construção de um templo. Séculos atrás, houve um tempo que o povo de Deus também não tinha mais um lugar onde pudesse se reunir para adorar o Senhor. O templo havia sido destruído por seus inimigos. E foi muito difícil, imaginem. Deus permitiu isso por causa do pecado que eles cometeram. Então é o que eu disse aqui. Eles tinham liberdade, mas pecaram contra o Senhor e Deus permitiu eles caírem na mão dos inimigos. Então, a partir daí, os muros foram destruídos. Mas, ao se arrependerem e voltarem para a sua terra, em Jerusalém, Deus usou pessoas muito especiais para reconstruí-los. Uma dessas pessoas se chamava... Aí você pode perguntar lá, para ver se eles vão acertar o nome dessa pessoa especial que foi levantada por Deus para ajudar na reconstrução dos muros. E assim que ouvirem a resposta, diga exatamente, Neemias. Mesmo em momentos difíceis, ele animava o povo a continuar a trabalhar na reconstrução da cidade e do templo. Já na figura de número 3, vemos o povo reunido celebrando. Isso aconteceu quando finalmente terminaram a construção do templo. Todos se reuniram e fizeram uma grande festa. Eles ouviram a palavra de Deus e adoraram ao Senhor. Neemias, então, disse ao povo: a alegria do Senhor é a nossa força. Como é maravilhoso sabermos que temos um Pai amoroso que enche o nosso coração de alegria, não é mesmo? É maravilhoso saber que Deus, quando nós estamos tristes, Ele está ali do nosso lado, Ele está tentando nos alegrar. Neemias aqui representou a figura de Deus para aquele povo, animando eles. Vamos, gente, nós vamos voltar a adorar o Senhor no templo. E já na figura 4, nós vemos o povo reunido dentro do templo ou da igreja adorando ao Senhor. A igreja é um lugar de alegria, pois é a casa de Deus. Os nossos corações devem estar sempre como o coração do salmista Davi, alegres por estarmos na casa de Deus ou na casa do Senhor. E por isso, saibam que todos podemos ter momentos tristes em nossas vidas, mas eles são passageiros. Passar esse ensinamento para as crianças, que nós vivemos de momentos altos e baixos, mas esses momentos são passageiros. Diferente do mundo, nós, o povo de Deus, temos um Pai que nos enche de alegria. Ele nos faz sorrir. Você já deu um sorriso hoje? Alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Que lição maravilhosa, que faz com que nós nos alegremos, quando nós sabemos que Deus tem cuidado de nós e Ele cuida de nós sempre nos mínimos detalhes. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Hoje nós temos uma dinâmica a ser realizada. Então, querido professor, as crianças aprendem o tempo todo, principalmente brincando.
Há muito tempo isso já é do conhecimento pedagógico, seja pelos estudos acadêmicos ou por meio de observação prática. Contudo, hoje, a neurociência comprova e explica o motivo quando o sistema nervoso central está em estado de segurança. É importante a gente passar isso para as crianças também, que durante uma brincadeira, por exemplo, todas as conexões neurais necessárias para a aprendizagem e a memorização do cérebro são favorecidas. Então é importante sempre a gente ter esse momento de descontração, que isso faz com que eles assimilem melhor aquilo que nós estamos passando durante a aula. Então, não pense que os momentos de descontração e brincadeiras e momentos que você realiza uma dinâmica são apenas para passar tempo. Eles são parte fundamental para a aula, pois são ricos em aprendizado, comunhão e a fixação do conteúdo apresentado. E dessa forma, sugerimos que ao final da história bíblica você demonstre na prática às crianças o que declara a lição de hoje. E o que declara a lição de hoje? Declara que na casa de Deus eu sou cheio de alegria. E que elas sintam-se alegres em estarem ali e seja essa a nossa dinâmica de hoje. Uma brincadeira sugerida para esse momento é uma adaptação do coelhinho na toca, que chamaremos de todo mundo na igreja. Em vez de ser coelhinho na toca, é todo mundo na igreja. Como que vai funcionar? Os primários devem se dividir em grupos de 3, formando tocas, que são a igreja. Então, 2 vai ficar com as mãos dadas, levantadas, como se estivesse formando uma toca. Vamos formar uma dupla, né? E terá uma criança no centro. O professor ou o outro aluno deverá sobrar. Então, um professor ou um outro aluno deverá sobrar para conduzir a brincadeira. Ao dizer, acabou o culto, para todas saírem da igreja procurando outra dupla. O jogo continua com a criança que não conseguiu entrar numa igreja ou numa toca. Então, ela assumirá a posição no centro da próxima rodada. Então, ali vai estar eles com as mãozinhas assim, o outro assim, formando uma toca. Embaixo, uma outra criança. Quando você gritar o nome da brincadeira, todo mundo na igreja trocam todas as posições da igreja, podendo ficar no centro dessa vez, inclusive a das crianças que eram as colunas. Então, vai revezando aí. Aqueles que formaram colunas, um vai sair de ser coluna e vai ficar no centro, e o outro vai assumir a posição de coluna. Além de fixar o conteúdo, mostrando como é bom estar na casa do Senhor, essa brincadeira também estimula a coordenação, concentração, noção espacial e a socialização. Então, tem crianças que não gostam de brincar, tem crianças que vão ficar mais reservado, mas procure ali com muito carinho incluir todos na brincadeira. Faça aí com a sua turminha e volte aqui nos comentários para nos contar como foi a experiência. Posso esperar você no comentário aqui dizendo foi ótimo, eu fiz, eu vou esperar, viu? Agora nós vamos à correção das nossas atividades. A primeira atividade, pinte apenas como nós ficamos ao chegar na casa de Deus. Aqui estão algumas imagens de meninos com várias expressões, por exemplo, chorando, triste, sorrindo, zangado. E eles vão colorir a expressão que nos representa quando chegamos na casa de Deus. E a resposta, então, é: ficamos com a expressão alegres, estamos cheios de alegria. A segunda atividade diz assim: encontre 5 erros na segunda cena. Então, estão aqui as cenas, aguarde um instante e corrija com eles. A terceira atividade: complete o versículo encontrando a parte que falta no caça-palavras. Se necessário, abra a Bíblia no livro de Filipenses 4, versículo 4, parte A, e leia com eles. Assim fica mais fácil eles encontrar a palavra no caça-palavras.
Feito isso, escolha um aluno para ler o versículo completo. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Esse é o versículo de Filipenses 4, versículo 4, parte A. Então, está corrigida aqui a atividade. E a dica que eu deixo para você, professor: agradeça a presença de cada aluno, demonstrando que a vinda da turma é motivo de alegria para você, professor. E deixe a dica para a aula seguinte. Diga a eles que na aula seguinte aprenderemos sobre uma supermissão. Quem for soldado de Cristo não pode perder. Então é um estímulo aí para que eles possam ouvir a próxima aula. Então faça com a turma a oração final e depois despeça eles com bastante alegria. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos e agradecemos por nos dar a liberdade de podermos adorar o seu nome. Nos sentimos alegres de estar na tua casa, com liberdade, sem nenhuma perseguição, sem precisar nos esconder. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e tem nos proporcionado esse momento de alegria, de estar na casa do Senhor. Nós pedimos um bem especial agora para cada professor, para cada aluno, para cada inscrito no canal, que todos possam sair alegres da EBD e voltar na próxima aula entusiasmados, satisfeitos, cheios de animação, para aprender mais um pouquinho da tua palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que ficou até o final da aula. Quero deixar um forte abraço, um beijão no seu coração e aguardar você para a aula de número 12. Tchau, tchau.